Hoje então eu queria falar um pouquinho sobre o livro que foi o melhor do meu setembro, talvez do meu segundo semestre, mas com certeza nos melhores do ano. Eu tô falando do Laços, do Domenico Starnone. Esse livro eu li em parceria com a Bárbara do B de Barbárie e com o Matheus do Literato Brasileiro. A gente fez uma leitura conjunta ele durante uma semana e todo final do dia a gente discutia as páginas que a gente tinha lido até aquele momento, né? Então isso tornou uma experiência muito mais rica, muito mais elaborada. Foi super interessante. A gente está com essa proposta de continuar assim com esse projeto, de todo mês lermos um livro e discutir lá no nosso grupo. Eu até aconselho que vocês façam isso porque torna a leitura, que é a priori uma experiência bem individual, algo mais recompensador. É muito bacana a gente ter esse retorno de outras pessoas, outras visões colaborando com a nossa. A gente consegue até mesmo perceber coisas que passaram despercebidas ou até incrementar a nossa visão a respeito dele. É realmente muito positivo essa experiência. Enfim, o que a gente vai ter aqui nesse livrinho minúsculo, mas poderoso do Domenico? A princípio a gente tem um abandono de um pai e um marido dessa família, né? Ele sai de casa por conta de uma paixão que ele tem por uma menina bem mais nova que ele, bem mais nova que a esposa dele, e ele desfaça-la completamente, esse seio familiar, né? Esse local, esse ninho de afeto e de laço, né, que a gente tem nessa família, ele é desfeito a partir desse momento. No início a gente vai ter acesso a essas informações pela visão da esposa, né, pela mulher que foi abandonada. Ela relata através de cartas que ela encaminha para ele e a gente tem acesso a esses relatos, né, essas informações, e é assim que a gente começa a entender e compreender o que é que está acontecendo ali, né? Mas é importante ressaltar que a gente está percebendo aquilo pela visão da esposa, né, a visão dela dos fatos. Então seria o lado dela, de como ela está compreendendo, enxergando e entendendo aquilo todo. Então a gente vai perceber uma esposa bem fragilizada, uma esposa ressentida, né, por ter sido trocada, e isso fica bem claro para a gente através do relato dela. Tem uma questão também muito forte envolvendo machismo, né? A gente percebe que o personagem, no início, o protagonista, né, que seria o Aldo, ele parece uma pessoa assim, muito egoísta, né, porque ele saiu daquele local por conta de um interesse próprio, né? Ele abandonou aquela família porque ele tinha um desejo muito grande por uma outra pessoa e ele foi atrás dessa felicidade que para ele era essa moça mais nova. Mas ele abre mão também de vínculos que ele tinha pré-estabelecido, né, com essas outras pessoas, com a mulher, com a ex-esposa e com os filhos, né? E também com um gato que aparece ali, mas depois eu adentro essa seara. E a gente percebe até um quê de relacionamento abusivo, porque a Wanda, ela era completamente devotada àquele marido. Então, no início ela tenta barganhar um retorno dele por lá. Ela espera que ele volte um dia, ela acredita que aquilo vai ser uma coisa de momento, uma fagulha que vai apagar daqui a pouco, da mesma maneira que começou, mas não. Aquilo persiste, ele realmente não volta para casa, ele passa muito tempo longe dos filhos, ele não retorna nem para visitá-los. E ela vai entender realmente que há uma cisão, né? Que ele não vai voltar para esse lar e que ela tem que voltar agora para o olhar dela retornar para ela própria, né? Para ela cuidar da vida dali em diante, dos filhos também, que até ficaram um pouco largados diante disso tudo. Ela se culpabiliza em alguns momentos porque ela acredita que ele abandonou porque ela não era mais atraente, ela não era mais interessante, ou porque ela não cuidava do lar da maneira como ele esperava. Isso é sinal, né? Isso é sintoma de uma relação que não é saudável, né? Por isso que eu falo que é um relacionamento abusivo. Então a gente precisa ficar atento a isso, né? É muito comum, e isso é assustador. Muitas vezes a gente encontra relatos de pessoas que se sentem culpadas por terem sido largadas, por terem o vínculo do relacionamento cortado porque outra pessoa resolveu seguir o rumo dela. Então é muito comum a gente encontrar pessoas que se colocam nessa posição de dizer que são os culpados ou de acreditarem que o problema eram elas e não a outra pessoa, e isso é muito delicado. A gente tem que estar muito atento a isso e saber entender e diferenciar uma coisa da outra, né? E principalmente não se punir, não se colocar nessa posição de culpado, né, ou de totalmente vítima, que é uma questão muito importante nesse livro. Nessa história a gente percebe claramente que não há pessoas totalmente culpadas ou pessoas totalmente vítimas, né? Todos ali são agentes do que aconteceu, todos tiveram um nível de responsabilidade naquilo, e isso fica claro em todos os relatos, né? Porque o Domenico aqui ele consegue dar voz para todo mundo. No início é a esposa que fala, na segunda parte é o marido que fala, a gente vai entender o que aconteceu através da perspectiva dele, e logo mais na frente vem a parte mais interessante para mim, que é o relato dos filhos.
é como eles entendiam aquele relacionamento desde o início, né, de quando eles começaram a perceber o mundo e entenderem mais ou menos o que se passava com os pais, como eles enxergavam a rotina de casa, o dia a dia daquela família, e depois o que aconteceu, né, a separação dos pais e a questão da traição também. E tem algumas outras questões que são muito, muito interessantes, muito, muito pertinentes, que são sim consequências de tudo que aconteceu antes, mas que acabaram tomando proporções muito maiores do que poderiam ter. E isso os filhos vão relatar no final, né? Por isso que eu digo que é a parte mais interessante, porque ali a gente vai ter realmente uma compreensão do que de fato aconteceu, porque essa questão da saída do pai de casa, do lar e da família, ela desencadeia uma série de outras coisas e tem uma determinada situação, um conflito que acontece ali depois dessa saída e quando ele retorna também. E aí a gente vai entender o que de fato aconteceu pela visão dos dois filhos, né, que voltam no final depois de muito tempo que eles somem em um dado momento. E ali a gente vai realmente tanto fechar a história como entender várias e várias conexões que foram feitas lá na frente, né? Aliás, lá atrás, no passado da mãe, né, do pai, dos dois e dos filhos dentro daquela família. Então é um livro muito completo. O Dominico ele consegue ser muito sucinto, muito objetivo, muito enxuto, mas ao mesmo tempo ele abrange um mundo de temas. Ele tem temáticas que extrapolam essa questão familiar e que faz a gente refletir muitas vezes em como a gente está vivendo, como a gente está encarando as situações, como a gente vivencia até mesmo coisas parecidas que estão acontecendo ali dentro do livro com os personagens. Então por isso que eu acho ele um livro muito, muito rico, um livro que sim, muito importante da gente discutir o que está se passando ali dentro. Tem algumas pessoas que dizem que esse é um livro que está em resposta ao Dia de Abandono da Helena Ferrante, e eu não nego, é muito parecido. Tem situações que estão lá no livro da Ferrante que se repetem mais ou menos aqui dentro, tem coisas muito, 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 muito semelhantes entre um e outro, então assim, não acho que seja uma cópia, não sei se uma referência, talvez sim. Eu acho que é muito bom você avaliar essa situação pelos dois vieses, e isso consegue ficar claro a partir do momento em que você se depara tanto com a escrita da Ferrante como do Dominico. Há quem diga que ele talvez seja um ex-marido da Ferrante, há quem diga também que ele pode ser a Ferrante, que na verdade ele está por trás dos dois nomes, e há quem defenda isso. Eu não sei de nada, não há certeza nenhuma. A certeza que eu tenho é que é um livro muito, muito bom, que eu recomendo sem sombra de dúvida para todo mundo. A leitura é extremamente gostosa e boa de se acompanhar. A escrita é muito envolvente, né? Você praticamente devora porque você fica muito instigado por aquilo, e leitura de qualidade, né? Um drama muito forte italiano, daquele cheio de reviravoltas, meio Mezen de Berdinazzi, e é muito bom mesmo. Fiquei encantado com essa história. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada, me segue nas redes sociais que estão lá embaixo no box da descrição, faz um comentário lá embaixo também se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.